Lição 4, 20 a 27 de janeiro de 2024. O sábio insensato. Texto-chave. O Senhor se irou com Salomão, porque o coração dele tinha se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Ele tinha advertido Salomão especificamente de que não adorasse outros deuses. Mas Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. 1 Reis 11, 9 e 10. Teaser. Nenhum personagem bíblico teve um início de vida melhor do que Salomão. Criado como filho de um rei muito próspero e respeitado, foi escolhido para herdar as riquezas que ultrapassavam seus sonhos mais ambiciosos, sem mencionar o legado de um bom nome. A princípio, Salomão sentiu o peso da responsabilidade de ser rei. Isso explica por que pediu sabedoria a Deus, porque se empenhou tanto para construir o templo do Senhor, e o porquê da oração emocionante que pronunciou na cerimônia de dedicação do templo. Contudo, depois disso, aconteceu algo com Salomão. As riquezas ilimitadas de Salomão, seu prestígio internacional e paz relativa que reinava em Israel indicam que ele teve tempo para tratar de interesses prejudiciais. E isso foi mesmo o que aconteceu. Contra a vontade de Deus, ele fez aliança com as outras nações vizinhas e selou cada uma delas com um casamento. Sorrateiramente, o coração de Salomão começou a abandonar a Deus. Ele passou a adorar os deuses de suas esposas e concubinas e se esqueceu do Deus do universo. A ascensão e a decadência de Salomão nos ensinam muitas lições. Entre elas está a de que não devemos nos esquecer de que Deus é a fonte de todas as bênçãos. Seja em tempos de fartura ou pobreza, o povo de Deus deve sempre colocá-lo em primeiro lugar em sua vida. Roteiro original. A prosperidade e a riqueza ilimitada às vezes escondem seus perigos. Salomão acreditava que seu profundo conhecimento e sua sabedoria poderia superar a atração por lindas mulheres, deuses pagãos e riquezas inigualáveis. Infelizmente, ele estava errado. Leia em sua Bíblia o texto de 1 Reis 11, 1 a 13 e perceba como a situação de Salomão vai se tornando cada vez pior até alcançar a completa decadência. Ainda assim, Deus foi misericordioso com ele. Preste bastante atenção no verso 2. Que ordem específica Deus havia dado a seu povo? O que aconteceria ao povo de Deus se não obedecesse essa ordem? O que Salomão fez? Quão longe ele foi em violar a ordem de Deus? Sendo a pessoa mais importante em todo Israel, de que forma o exemplo de Salomão causou impacto sobre a nação? Zoom. Uma pessoa sábia certamente não desejaria provocar a ira de Deus. Afinal de contas, Ele é o Criador Todo-Poderoso e nós somos seres criados. Ele é a fonte de nosso fôlego, de nossa própria vida. E contudo, de acordo com o texto-chave, o sábio rei Salomão fez exatamente as coisas que provocaram a ira de um Deus justo. Leia com bastante atenção 1 Reis 11, 9 e 10, porque Deus ficou irado com Salomão. A Bíblia diz que o coração de Salomão desviou-se do Senhor. Que triste! O jovem que iniciou a vida de forma tão promissora, a quem o Senhor havia favorecido e honrado com manifestações de sua presença, na velhice se desviou para tão longe do caminho correto que o Senhor se indignou e retirou dele sua bênção. Sem a bênção divina, toda a sabedoria e conhecimento de Salomão não passavam de loucura. Desde o início, Deus havia dado orientações exatas quanto a não estabelecer vínculos por meio de casamentos com pessoas ímpias, que adoravam todo tipo de ídolos. Salomão não apenas desobedeceu essa ordem, como mandou construir centros de adoração aos deuses de suas esposas pagãs. Como se não bastasse, ele ainda se uniu a elas nos cultos idólatras. Para quem vê a história de longe, é óbvio que Salomão havia perdido completamente a noção do que era correto. Mas aos olhos dele, parecia que tudo estava indo bem. Porque Salomão não conseguia enxergar o erro. O que o impedia de enxergar? Podemos correr o mesmo risco? Qual é o colírio necessário para enxergarmos nossa verdadeira condição? Making of.
Muitas das pessoas que leem sobre a vida de Salomão se concentram no número de esposas, 700, e de concubinas, 300, que ele teve. Porém, o número não é o mais importante. A influência que elas tiveram sobre sua adoração e fidelidade a Deus foi algo ainda mais desastroso. Salomão construiu templos para a adoração de deuses pagãos, além do templo que ele construiu para o Deus verdadeiro. Além disso, ele não construiu esses templos em algum lugar escondido, longe da vista das pessoas. Ele os construiu numa elevação oposta ao Monte Moriá, o lugar exato em que ele havia construído o magnificente templo para Deus. Sem dúvida, o deus mais repugnante adorado em Israel durante o reinado de Salomão foi Moloque. Sacrifícios humanos eram oferecidos a ele, principalmente de recém-nascidos. Moloque possuía cavidades em seus braços de metal. Seus braços podiam ser estendidos e eram aquecidos de dentro para fora. Os recém-nascidos eram colocados nos braços quentes desse deus e queimavam lentamente até a morte. Moloque também era adorado na antiga Cartago, o local em que, certa ocasião, 200 meninos foram sacrificados na esperança de salvar a cidade de um cerco. O jovem rei Josias destruiu o templo erigido a esse deus e proibiu os cultos oferecidos a ele. Extras. Leia e marque em sua Bíblia os textos adicionais dessa semana. Os textos adicionais dessa semana são Salmo 19:13, 2 Reis 17:13, 2 Tessalonicenses 3:3. Imagine que seus pais decidissem tirar uma dessas coisas de você por causa de mau comportamento. 1. Roupa preferida. 2. Celular. 3. Acesso à internet. 4. Liberdade para sair com os amigos. Assinale o item que você mais detestaria que seus pais tirassem de você. Agora pense em todas as diferentes coisas que Salomão começou a perder como resultado da desobediência a Deus. De que coisa você acha que ele mais sentiu a perda? Salomão tinha cometido pecados graves, mas Deus falou com ele. A mensagem foi diferente da que lhe foi dada nos dias de sua juventude e pureza. Naquele tempo, o Senhor se manifestou com uma promessa de bênção. Desta vez, foi com uma severa advertência dos males que a desobediência pode provocar. Ele perderia o reinado de seu pai. Panorâmica. Na citação dessa semana, Ellen White diz que Salomão se sentiu atordoado, perdeu o equilíbrio e caiu. Explique o que você acha que ela quis dizer com essas declarações. Salomão sentiu-se atordoado, perdeu o equilíbrio, caiu. Leia os capítulos 3 e 4 do livro Os Ungidos para ter uma ideia mais completa da situação de Salomão. O verso 12 de 1 Reis 11 mostra a misericórdia divina. Por amor a Davi, o castigo de Salomão seria adiado. O reino seria tirado apenas no tempo do filho de Salomão. E ainda assim, Deus não tiraria o reino inteiro. Restaria algo por amor de Davi e por amor de Jerusalém. Hoje, Deus nos convida. Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Se Salomão tivesse continuado a desviar a atenção de si para aquele que lhe concedeu a sabedoria, riquezas e honra, sua história teria sido muito diferente. Contudo, ao atingir o ponto mais alto de sua grandeza, Salomão ficou atordoado, perdeu o equilíbrio e caiu. Sendo constantemente elogiado, Salomão finalmente permitiu que falassem dele como uma pessoa mais digna de louvor. Os Ungidos, página 29. Oz. A vida do rei Salomão era um aglomerado de sonhos realizados. O povo o amava e respeitava. Ele sempre estava rodeado de lindas mulheres, vestia as melhores roupas que o dinheiro poderia comprar e tinha muitos amigos importantes. Ele tinha tudo. Mesmo assim, nada disso foi suficiente para satisfazer Salomão. As alianças feitas com as nações vizinhas levaram Salomão à ruína espiritual. O amor às riquezas e à opulência deixou os israelitas arruinados devido aos altos impostos que o submeteu para que pudesse manter seu luxuoso estilo de vida e, finalmente, seu gosto pelo prazer o deixou efeminado.
Talvez tenha sido um ato de misericórdia da parte de Deus pronunciar o julgamento de Salomão enquanto ele tinha a oportunidade de mudar sua vida. Se Deus não dissesse que o reinado seria tirado dele, pode ser que Salomão nunca tivesse mudado. Assim, mesmo na justiça de Deus, há amor e misericórdia. Podemos ter plena certeza de que Deus advertiu seriamente Salomão a mudar de comportamento. Existe algo em sua vida que Deus está advertindo você a mudar antes que seja tarde demais? Peça-lhe para ajudá-lo. As mãos do Senhor estão estendidas para alcançar você. Prosperidade é apenas um instrumento a ser usado, não uma divindade a ser adorada. Calvin Coolidge. Quando o benefício e as riquezas abandonam um homem, descobrimos nele a tolice que elas ocultavam e que ninguém percebia antes. Jean de La Bruyère. Além do estudo, as coisas começaram a dar errado quando Salomão perdeu o senso de dependência de Deus. Acesse os capítulos 3 e 4 do livro Os Ungidos.